Por aqui no Instagram também. Bom, então bom dia, né? Hoje a gente está aqui novamente no nosso encontro do Lendo com o Coração, um Bom trabalho que a gente dia, faz tudo bem, Carla? quinzenal. Deixa eu só ativar. Que foi, Marília? Bom dia, tudo bem? É o meu primeiro dia Ah, aqui hoje. ai, bom dia, seja bem-vinda, Marília. Obrigada, Que coisa querida. boa, coisa Viu? Eu boa. conheci o trabalho da Lari, através dela que eu cheguei até você. Ai, que legal! É o livro dela mesmo que a gente está lendo. Eu fiz uma Isso, publicação e daí ela compartilhou a minha publicação, né? Vou explicar um pouquinho então sim, como é que funciona o grupo aqui também para o pessoal que tá. está no Viu, Instagram. Carla? Eu vou ter que sair mais cedo às 9 hoje, porque eu tenho academia, tá? Mas Fica daí a próxima tranquila, eu quero me organizar melhor, tá? tá, Jóia? Fica tranquila. Acho que vale a pena comprar o livro dela, né? Muito! Esse livro é um livro assim que vale a pena a gente ter na cabeceira. Tá bom, Muito a pena, vou viu? comentar já. Obrigada, querida. Obrigada a você. Todas as gravações, desde o começo do livro, estão numa playlist no meu YouTube. Inclusive algumas entrevistas que a Lari deu sobre o livro que eu achei interessante, meditações que tem no livro, eu compartilho lá nessa playlist do YouTube, músicas que eu coloco aqui na meditação, que tem a ver com mãe. Então, lá naquela playlist fica todo o material do que a gente trabalha aqui. Qual é o objetivo disso? É que muitas pessoas não conseguem entrar ao vivo, né? A gente tem aqui uma roda de partilha no final que ela é muito rica, essa roda não fica gravada. Mas assim, o que eu posso eu deixo gravado para que a pessoa aproveite. Quem puder entrar meia hora e puder ficar meia hora pode sair. Quem puder assistir gravado, só assiste gravado. Aqui é um lugar em que cada um vai fazendo o seu tempo, sem o tem que, né? E para que isso agregue e traga questões para a sua própria vida mesmo. Então, esse foi o maior objetivo do trabalho do Lendo com o Coração. Nós iniciamos as leituras por um livro do Han Garriga, um livro bem pequenininho, que é Onde Estão Minhas Moedas, né? É, é um trabalho assim que não é só para terapeutas, ele é um trabalho para qualquer pessoa, para o público geral, para quem quer modificar as suas relações, a sua forma de viver, deixar uma vida mais leve. Então eu estou prezando trazer livros que tenham uma linguagem um pouco mais acessível, né, como esse da Lari, o livro do Ron Garriga, para que a gente possa trazer reflexões. Então eu faço a leitura aqui, eu faço ela comentada trazendo questionamentos, reflexões dentro do que a Lari traz. Então, esse livro que a gente está lendo, Uma Nova Mulher, né? Nós estamos no capítulo 8, que é na página 92. Por trás de uma filha difícil, existe uma mãe que precisa dela. Esse livro, a Lari, ela dividiu em três etapas, né? Que ela explica lá na introdução. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, onde dos capítulos 1 ao 3, ela trabalhou a necessidade de sobrevivência que decorre de sermos aceitas por nossa mãe, passando pelo desafio de nos manter no lugar de filha. Nos capítulos de 4 a 6, ela trabalhou o olhar para a formação da nossa individualidade. Do 7 ao 10, o relato de filhas feridas e como neutralizar a ausência do amor materno e as lealdades ancestrais, que é bem a parte que a gente está. No capítulo 11, a força da decisão da mãe em forma de liberação ao amor diferente. Depois a gente vai ter um capítulo que vai trabalhar a relação com o pai e depois os capítulos seguintes. Então, nós estamos estudando bem essa parte estrutural mesmo da nossa relação com a mãe, né? E, e eu comprei um livro do Bert recentemente que chama Viagens Interiores. Esse livro aqui. E eu, assim, estava dando uma olhada, né, nele, e eu resolvi começar hoje um pouquinho diferente, começar com uma fala dele, é um texto bem pequenininho que fala o sim, e ele tem tudo a ver com o trabalho que a gente está fazendo aqui, com esse livro, com o Lendo do Coração, que é dar o sim à vida, né, dar o sim à nossa mãe. Como a gente está aqui bem forte nesse trabalho com a mãe, né, então eu vou falar nesse momento de mãe.
Mas, assim, refere-se a esse sim, a essa origem, a essa mãe, né? Esse livro é um livro de muitas reflexões. O Bert, ele gostava muito do Rilke, que é um poeta, acho que alemão, se eu não me engano, e ele trazia muitas estrofes, muitas frases, então em alguns lugares ele traz isso. E ele era um filósofo, ele era um poeta, né? Ele se expressava muito como Jesus. Jesus se expressava em formas de parábolas e o Bert, ele contava muitas histórias, muitas vezes para trazer um tema difícil, para trazer algo para mexer, movimentar a nossa alma. E quando a gente olha isso a nível de psique, a nossa psique ela se desenvolve assim. Quando a gente é criança, existem os contos que trabalham esse amadurecimento da nossa psique não com algo direto, mas de forma indireta. Então, o trabalho do Bert entra muito nesse lugar indireto também, para que a gente vá fazendo essa viagem interna, essas mudanças internas. Então, quando a gente está falando dessa relação de mãe, tudo aqui parte inicialmente do lugar de que eu preciso mudar essa relação dentro de mim. Talvez ela vai, a partir do momento que eu mudo dentro, ela vai mudar fora, porque dentro rege fora. Porém, o primeiro olhar de tudo isso que a gente está fazendo é dentro. Então, que a gente possa se permitir essa transformação interna. E para isso, a gente precisa mergulhar no nosso interior, na nossa alma, no nosso mundo mesmo. Porque senão, se a gente ficar só buscando respostas externas, isso não vai fazer o movimento necessário que precisa. Então, a gente trabalha sempre com visualizações. Hoje tem uma visualização no capítulo da Lari. A gente trabalha com dinâmicas. A gente vai trabalhando com ferramentas que vão auxiliando a gente a fazer essa viagem interna, essa transformação interna. Ah, meu endereço no YouTube é o mesmo, é Carla Caldi, ponto Constela Cal. Eu posto sempre lá no grupo, André, também, todo fim de encontro. Eu posto o link da gravação, né? E a playlist também, tá bom? Que daí tá sempre já na playlist, eu deixo. Então, vocês podem acessá-la. Bom, então eu vou começar com esse texto do Bert, né? Que tá nesse livro aqui, Viagens Interiores, na página 83, e o nome fala O Sim. E assim, eu peço só que vocês assim deixem as palavras dele agir em vocês, assim. O sim é como uma entrega. No sim se condensa a nossa dedicação. O sim a algo e a alguém deixa que tudo seja como é. Não importa o que tenha sucedido antes. Por isso, o sim abre a porta ao que se revela como novo e lhe dá as boas-vindas. O sim purifica o nosso coração, o nosso sentimento e o nosso espírito. O sim é o início de um novo conhecimento, pois então vem ao nosso encontro aquilo a que assentimos. Ele se abre e se mostra a nós, também nos dizendo sim. Assentir é quando a gente não entra em contato com o sentimento. Né? Não sentir. Aquilo que a gente não entrou em contato. O sim, ele abre uma porta para a gente entrar, tá? Às vezes aquilo que a gente está bloqueando na nossa vida, que a gente está resistindo. Em nossas viagens interiores, vamos passando de um sim ao outro, assim como passamos de um momento ao outro. Pois o nosso sim significa, antes de tudo, um sim ao agora, tal como é, ao que está presente diante de mim, tal como é, ao movimento do espírito, tal como é, e naturalmente também um sim a nós, tais como somos, e onde quer que nos encontremos em nossa viagem interior. Também a contemplação a que chegamos em nossas viagens interiores é um permanente sim, um tranquilo e recolhido sim. É um sim como entrega. É um sim à proximidade e à distância. É um sim àquilo que se manifesta na forma como se manifesta.
É um sim ao mistério, sem tocar nele. Com esse sim, podemos regressar de nossas viagens interiores para o convívio com as outras pessoas, tais como elas são. Retornamos à situação tal como ela é. Retornamos à tarefa e à renúncia, seja o que for que nela se revele como conveniente e necessário para nós. Este sim é, sobretudo, um sim ao amor. Por isso que, de todas as frases da constelação, uma das frases mais potentes e que a gente sempre trabalha no campo, em viagens interiores, em exercícios é sim, por favor e obrigado. Tudo começa com um sim. E muitas vezes a gente fala esse sim da boca para fora, mas o nosso corpo, ele não está falando esse sim. Então é necessário que a gente diga esse sim, que a gente sinta no nosso corpo se esse sim tem resistência ou não. E se ele tivesse a resistência, que a gente comece a trabalhar essa resistência dentro de nós. Como que a gente trabalha essa resistência? Entrando em contato com o que você está querendo resistir tal como é, como ele fala. E como a Lari já falou aqui, o quanto a realidade ela tem muito mais força do que a ilusão. Aqui ela fala sobre isso quando a gente fala da mãe real e da mãe que a gente tem a ilusão, né? Da mãe que a gente criou, que a gente deseja, né? Daquela expectativa. O quanto o real ele tem força, e a partir do real a gente pode tomar tudo mesmo que vem na nossa vida. Então, que a gente possa hoje entrar aqui nessa leitura com um sim no nosso coração. Então, vai internalizando esse sim para o que vier vocês estarem absorvendo, que é essa a proposta do grupo, lendo com o coração. Não é a gente acessar as palavras, o conteúdo, o conhecimento aqui na mente só, mas é a gente fazer que tudo isso, em forma de conhecimento, desça e atue no nosso coração, para que nós possamos fazer mudanças internas em relação ao que a gente sente, não ao que a gente acha, não ao que a gente elabora, não ao que a gente... mas aqui, tá bom? E daí a gente vai começar a ler o capítulo 8, então. Por trás de uma filha difícil existe uma mãe que precisa dela. Muitas mães, que como filhas carregam as cargas das próprias mães, transferem o desejo de serem cuidadas pelas filhas e exigem receber delas o que não foi possível das suas mães. Você verá neste capítulo que, de maneira inconsciente, elas precisam de suas filhas. Em contrapartida, essas filhas, também de maneira inconsciente, se sentem na obrigação de carregar algo por elas e sobrecarregam seus dias, tornando-os pesados demais. Quem aqui percebe que, tipo assim, que tá sempre em dívida com a mãe, tá sempre precisando fazer algo para a mãe. Tá sempre nesse lugar de a mãe cobrando muito dela, como se ela tivesse que dar algo, como se ela tivesse que entregar algo. Porque a gente tem dois formatos. Uma mãe que ela vira as costas e ela não está presente, ela está lá emaranhada com as questões dela, mas ela também assim não está disponível para a filha e não cobra. E tem a mãe que fica ali cobrando, né? A mãe que fica ali querendo como se a filha fosse mãe dela, né? Como se a filha entregasse algo para ela. Ela não consegue seguir sozinha, ela precisa desse. Ela transforma a filha numa muleta de apoio mesmo. Vocês sentem esse movimento na vida de vocês? Quem for, coloca aqui. Eu. Só para a gente ter uma noção de quantas filhas aqui estão nesse movimento de salvadoras da mãe, né? Essa dinâmica começou bem antes do que imaginamos, e nesse caminho desafiador, que é a relação mãe e filha, o movimento entre as duas recebe a cura quando ambas assumem os seus lugares. E você fez a mesma coisa com a sua filha também, né, André?
Você vê, exatamente, ela vai falar sobre isso aqui. Senti no passado, hoje já desconstruí muitos sintomas. Que bom. São as nossas mudanças internas que vão trazendo esse movimento, né? Graças a Deus, estamos aqui para isso. E ela propõe uma visualização aqui. Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e eu vou conduzir essa visualização. Depois tem um QR Code aqui no livro, ó. Eu vou colocar lá no YouTube, que esses QR Code passa a meditação que ela traz no YouTube, e daí eu vou colocar a meditação lá na playlist. Quem quiser refazer, às vezes no seu tempo, quiser trazer a meditação, faz daí. Bom, hoje eu vou fazer no meu, eu vou fazer lendo aqui o processo dela. Então, primeiro, como toda meditação, toda a jornada interna que a gente faz, né? Porque as meditações são jornadas internas, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, descruzarem pernas e braços. Primeiro, solta o ar pela boca. Primeiro, a gente libera o conteúdo que está dentro. Depois, a gente inspira profundamente. Inspira. Vai nesse momento se conectando com o seu corpo, se conectando com esse assunto e respirando. Se conectando com esse assunto que a gente está trazendo, se conectando com a sua mãe. E já aproveita para você se conectar atrás da sua mãe com a sua avó materna, atrás da sua avó materna, a sua bisavó materna, e atrás da sua bisavó materna, a sua trisavó, sua tataravó materna. Vai se conectando com todas as mulheres dessa linhagem e vai respirando. Imagine a linha dessas mulheres. Veja sua trisavó materna. Veja se você consegue visualizar ela olhando para sua bisavó materna. Em seguida, veja sua bisavó materna. Veja se você consegue visualizar ela olhando para sua avó materna. Em seguida, a sua avó materna. Perceba se ela olha para sua mãe. E depois a sua mãe. E perceba se a sua mãe olha para você. Vai respirando e vai vendo toda essa linhagem de mulheres. Até que você olha para sua mãe e a sua mãe diz para você: Filha, eu não tinha visto a sua dor até agora. Eu estava segurando as minhas coisas. Obrigada por ter cuidado de mim. Mas agora eu volto para o meu lugar. Respira fundo e percebe como escutar isso da mãe age em você. Se dá uma sensação de força, se dá uma sensação de alívio, ou se dá uma sensação de abandono, como se você não fosse mais ser importante para sua mãe. Vai respirando, deixa agir em você esse retorno da sua mãe ao lugar dela. E você olha para sua mãe, para sua avó, para sua bisavó, para sua tataravó, e representando todas elas como filha, você diz para sua mãe: Mãe, eu desisto de desejar que você seja diferente e eu deixo o que é seu com você. Como você está bom para mim, mamãe. Respira fundo. Sinta como é dizer essas palavras para sua mãe. Sinta como é deixar sua mãe no lugar dela e você assumir o seu lugar de filha. Sinta como é receber essas frases que a sua mãe trouxe para você e, ao mesmo tempo, como é dizer todas essas frases como filha. Perceba se esse movimento é sincero da sua parte.
Se sim, é o que importa, pois assumir o seu lugar de filha não depende do movimento da sua mãe, nem da sua avó, nem da sua bisavó, nem da sua trisavó, e nem de outras mais. Depende única e exclusivamente de você querer, de você dizer esse sim, sim, mamãe, sim, vovó, sim, bisa, sim, trisavó. Eu sou a filha aqui. Eu sou a descendente de todas vocês. Sinta a partir de agora cada uma delas e diga: eu sou uma de vocês. Obrigada. Vai respirando bem profundo. Faz 3 respirações profundas. Deixa tudo isso atuar no seu corpo, o movimento, o quanto conseguiu ser sincero, potente. E aos poucos você pode ir retornando para aqui e agora. Fica com esse movimento aí. Depois na partilha, a gente vai trazer as percepções, como que foi para cada um. Eu vou continuar a leitura agora. Uma mulher nunca caminha só, pois ela é guiada por suas ancestrais. A mulher que não respeita suas ancestrais não se cura com elas. Ela sente o direito de excluí-las pela ânsia de fazer diferente, porém não consegue por ser uma mulher indiferente. Isso aqui, gente, é muito importante, porque assim, quando a gente tem muito julgamento com a nossa história, com as mulheres, com a forma como aconteceu, com a forma como a gente foi educada, criada, né, com o que faltou, ou até mesmo com as nossas ancestrais, o que que acontece? A gente não consegue tomar esse feminino. Sem estar alinhada com esse feminino, a gente internamente recusa ele. E a gente sobrevive na vida com o nosso ânima, o nosso masculino mais proeminente, né? E isso faz com que a gente deixe de lado muitas características do feminino que são essenciais para que a gente sinta leveza na vida, né? Porque nós somos lunares, nós somos cíclicas, então é muito importante estar conectado com isso. E isso só vem quando a gente consegue olhar para essas nossas ancestrais, quando a gente consegue respeitar essa história. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente se torna o quê? Indiferente. Porque essa história, ela é só de dor. Então, é aquilo que a gente falou ali, do assentir. A gente fica sem entrar em contato com o que a gente sente. A gente fica, mulheres, com muita dificuldade de sentir. Ou muito expressas. No último encontro, a gente falou muito da raiva, que acabou não ficando gravado, né? Porque foi na partilha que eu trouxe para vocês, foi muito rico. Mas assim, o quanto, às vezes, ou a gente fica só nesse lugar do sentimento da raiva ancestral que está muito presente. A raiva é um sentimento muito forte na mulher que ela tem origem ancestral, né? Origem nas dores, origem em tudo que foi reprimido, origem em tudo que não pôde ser expresso. Então, quando a gente é muito indiferente à vida, a gente está desconectada do feminino, tá? Porque a mulher conectada com o feminino, ela consegue ter prazer em olhar para o céu, em sentir o sol, em coisas banais assim do cotidiano, sabe? A gente consegue sentir o pulsar da vida em nós. Essa indiferença significa o quê? Estamos com muitas couraças de proteção, tá? Bert Hellinger afirma que para resolver um problema é preciso ver e só o amor que vê de maneira clara, consegue, para resolver um problema, é preciso ver. E só o amor que vê de maneira clara consegue reconhecer a origem da dor, para depois concordar com ela no seu tempo e espaço, sem julgar ou desejar mudá-la. Que é o movimento que a gente precisa fazer com a nossa mãe. Conseguir
olhar, renunciar a essas dores que a gente fica ali cultivando dentro da gente, com justificativas, com vitimismo, com dó da nossa própria história, né? A gente precisa renunciar a isso para a gente conseguir realmente tomar a força que vem. Dessa reflexão, sugeriu a frase de conclusão: eu vejo você e tudo que veio com você. Na concordância da realidade da própria história, nasce a mulher que fica de frente para as dores do passado familiar e das relações atuais, caminhando com passos seguros em direção ao futuro. A filha que se comporta como mulher transmite o que é e não impõe nada a mais do que necessita, unicamente por confiar no seu potencial. Então, quando a gente está na postura de mulher, no nosso lugar de mãe, a gente não fica cobrando o filho. Então, se você é mãe e sente que tem cobranças ali que o filho precisa te dar, começa a rastrear dentro de você como que tá a sua menina. Aonde que você não está conseguindo assumir as posturas de mulher? Aonde que está a carência do que você não recebeu, que você está projetando na sua filha? Porque quando a gente está no nosso lugar, na nossa força, a gente entende que é a gente que impulsiona os filhos. Ao contrário, a filha que se comporta como menina carrega visivelmente uma força perigosa por ser, por se ver como vítima e sempre necessitar de algo mais. Isso é sempre falado em todos os processos, né? O quanto você cobra da vida, a vida te cobra. Aliás, o quanto você cobra da mãe, a vida te cobra. É o que você cobra da vida, é o que está faltando na vida. Então, nos relacionamentos, essa projeção, o que você está cobrando ali, você está cobrando do que você acha que faltou lá inicialmente na sua relação com a sua mãe ou com seu pai. A gente projeta isso em tudo na vida. Tá tudo interligado. Por isso que quando a gente consegue fazer esse trabalho interno, virar essa chave interna, vai mudando tudo na nossa vida, gente. Muda a nossa relação com o trabalho, começa a prosperar e andar, muda a nossa relação com o parceiro, muda a nossa relação com os filhos, muda as nossas relações de amizade também, porque muitas vezes a gente está cultivando o quê? Amizades, onde elas me trazem o que eu preciso olhar. Quando eu consigo virar a chave internamente, muitas vezes algumas dessas amizades vão desaparecer, porque elas não viraram as chaves delas, então elas ainda estão projetando em você. Todas as relações nossas são o quê? São para que a gente olhe questões nossas, são espelhos. Então, às vezes, um relacionamento, quando a gente muda, a gente consegue olhar para ele e reformular ele, dar uma nova cara, fazer com que ele se torne uma relação saudável. Porém, dependendo do parceiro, se ele não estiver disponível para isso, muito emaranhado com as dores dele, muitas vezes ele não vai dar conta de lidar com o seu novo eu, de lidar com essa mulher e não mais com a menina. E daí, talvez, vai ser o lugar que eu preciso me despedir. Porém, muitas vezes, quando eu consigo eu me posicionar, eu entrar no lugar de mulher, eu consigo dar limite e deixar cada um no seu lugar. Daí vai depender se do lugar da pessoa, a pessoa dá conta de continuar se relacionando comigo. Então, o quanto tudo isso tem relação com a relação que a gente tem com a nossa mãe, que é a nossa primeira relação. A gente viveu 9 meses no corpo dela. Não tem como a gente progredir na vida sem resolver essa relação primária da nossa vida. É assim, não tem como fugir. Quem quer realmente ter um nível de prosperidade, e quando eu falo prosperidade, não é só financeira, não. É prosperidade em todos os setores da vida. É conseguir estar alinhada em todos os setores da vida. É conseguir, se eu sou próspera no trabalho, isso não tá, a minha energia psíquica tá toda ali, que todo o resto da minha vida paga preço. Para eu poder, por exemplo, assim, prosperar e ter dinheiro, o meu relacionamento tá falido, eu como mãe não consigo me colocar, eu não, a minha espiritualidade está abandonada. Por quê? Porque eu tenho que dedicar tudo ali.
Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas fulano não se dá bem com a mãe, não resolveu a relação com a mãe e é próspero financeiramente, fez muito dinheiro e é possível mesmo. Por quê? Se eu colocar toda a minha energia ali, entendeu? O que a gente coloca é energia, o que a gente foca, gente, isso vai dar certo. Se a gente persistir, se a gente insistir, vai dar certo. Porém, a que custo? Porque daí não tem energia para mais nada. E daí, se a gente for olhar, por exemplo, assim, muitos casos de famosos que assim, que dentro da sua profissão, dentro da sua área, são um sucesso enorme. Mas, por exemplo, nos relacionamentos é uma decadência, a saúde está debilitada, burnout, depressão. Percebem? É isso que eu estou falando. Funciona, mas funciona a que custo? Então, o que a gente quer é que a gente possa integrar todas as áreas da vida da gente, a gente possa ter prosperidade real, entende? Que é plenitude. Que daí também não é, de repente, assim, é eu conseguir entrar em contato com quem eu sou. E daí saber o que realmente eu quero. De repente, o que eu realmente quero não uma projeção enorme, de repente, ali nas mídias, para eu ter aquele sucesso que fulana tem. Como fulana tem, eu acho que eu quero aquilo, porque eu não sei o que eu quero. Eu tô tão emaranhada que eu não sei o que eu quero. Quando a gente está num nível de emaranhamento muito grande do nosso sistema, o que que acontece? Muitas vezes a gente tem dificuldade de saber quem a gente é, porque a gente está identificado com tudo aquilo ali. E daí, conforme a gente vai trabalhando e olhando para tudo isso, e a gente vai se desemaranhando, deixando cada um no seu lugar, entrando no nosso lugar. Quando a gente consegue fazer esses movimentos, às vezes vem um vazio muito grande, porque a gente para e fala assim, tá, e agora quem eu sou sem isso? Por exemplo, uma filha que serviu de uma muleta para a mãe uma vida inteira, que precisou compensar as carências da mãe, precisou viver para a mãe uma vida. Quando ela começa a se dar conta disso e ela vem para o lugar dela, como vocês acham que ela vai se sentir? Muitas de vocês aqui sabem muito bem o que eu estou falando. Ela vai se sentir muitas vezes inútil. Ela vai sentir que ela não existe, que ela não é amada. Por quê? Porque ela se reconhecia dentro dessa função e não dentro de quem ela é. Então é um processo, porque ela precisa descobrir descobrir uma nova versão dela, descobrir um eu dela. Um eu que ela possa ser quem ela quer ser, ela possa existir dentro dela e não como uma extensão de abastecimento da mãe. Ah lá, uma colega tá falando, já se sentiu assim no passado, situação, e é mesmo. E daí a gente fica perdido. E nesse perdido, muitas vezes, o que que pode acontecer? A gente não dá conta, lembra que eu já falei muito sobre isso, sustentar um nível de angústia para a gente poder ir para o próximo passo. Se a gente não dá conta de sustentar angústia, frustração na nossa vida, a gente não dá conta de mudar. Porque a mudança, ela só acontece a um custo energético de frustração e angústia. Então, eu preciso ir dosando o quanto eu dou conta de lidar. Então, muitas vezes, eu não vou sair desse processo e me tornar mulher de um dia para a noite, porque eu não suporto a angústia de ficar no meu lugar. E daí eu vou entrando em contato com o meu lugar aos poucos, para eu tendo força, para eu tomando essa força. E muitas vezes, para isso, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de auxílio terapêutico, para me ajudar, pra eu poder ter um lugar onde eu consigo me sustentar. Então, a constelação, ela é maravilhosa, mas ela não faz passe de mágica. Por quê? Eu senti que para mim faltou habilidades para a vida. Por quê? Não foi desenvolvido. Daí você tem que desenvolver como adulta. Exatamente, você tem que desenvolver. E daí como é que você vai desenvolver uma coisa que você nem sabe, né? Que você nem sabe, que a mãe também não ensinou você a desenvolver, porque isso é a mãe que geralmente vai ensinando. Então a gente começa a fazer pela gente. E a gente vai fazer o quê? Vai fazer o trabalho que a gente precisa fazer. Então é muito comum isso, sabe? Então a gente precisa perceber, se eu falei um não
para minha mãe, né? Um não que me deixa no meu lugar, que faz com que eu não continue sendo um posto de gasolina, um posto de abastecimento das carências dela, o quanto pesa para mim sustentar esse não. Por quê? Se você não consegue sustentar, o que que você vai fazer? Você vai retornar e vai fazer. No dia seguinte, você vai lá e faz. Isso é o que o Bert Hellinger chamava de boa consciência. A boa consciência, ela nos coloca nesse lugar de para pertencer, eu preciso nutrir minha mãe. Para pertencer, eu preciso continuar fazendo isso. E eu não saio do ciclo de repetição, eu não saio do ciclo de. Eu atuo como uma criança, porque a criança obedece. A criança, ela é inocente. Agora, a adulta não. A mulher não. A mulher exercita a má consciência, que é necessário para que a gente consiga sair dessas dinâmicas. Então, assim, eu sustento aqui a dor que está no meu corpo, eu choro o fato de eu não conseguir, de estar gritando, eu estar morrendo de vontade de ir lá suprir minha mãe. Mas eu sustento isso. Eu sustento esse lugar, porque eu sei o que eu estou sustentando. Isso é o que ela fala aqui, ó. Que Bert Hellinger fala aqui na página 93. Para resolver um problema, é preciso ver. Então, eu preciso ver o que eu preciso fazer. E só o amor que vê, de maneira clara, consegue reconhecer a origem da dor, para depois concordar com ela no seu tempo e espaço. Então, o meu tempo pode ser de um dia, de uma semana, de um ano, o teu pode ser de 5 anos, por isso que alguns processos são mais demorados. Porque vai depender também das habilidades que a pessoa tem, do músculo e do que ela tem para conseguir sustentar essas coisas. E de como ela vai procurar também ajuda para isso, sem julgar ou desejar mudá-la. Então, esse é o processo. E a gente precisa estar muito clara do processo. Daí eu vou constelo. Ótimo, lindo, maravilhoso. A minha constelação mostrou o que eu preciso fazer. Vim para o meu lugar e eu chego na vida e não consigo dar conta de sustentar um não. A constelação não serve mesmo, gente. Por isso que algumas constelações que a gente faz, elas demoram anos para conseguir agir na nossa vida. Porque elas vão precisar de um impulso. Então, a constelação, ela é um impulso no sistema. Ela é um impulso na energia do clã. Ela é um impulso no sutil. Se eu conseguir olhar para isso, fazer um movimento interno que mexeu comigo, eu consigo pegar esse impulso e começar devagarzinho a trabalhar na vida. Se eu sair de lá sem entender a constelação e achar que aquilo ali não é nada, que não serviu para mim, dificilmente ela vai ter uma ação na minha vida. Por isso que muitas pessoas constelam, não resolve. Uma constelação bem feita no essencial, Bert Hellinger falava isso e é verdade. A minha primeira constelação atua na minha vida até hoje. E era sobre o quê? Sobre o clã, sobre a minha trisavó ter um amor interrompido com a minha tetravó. Olha quantas gerações. Mas estava lá mostrando. E o ano passado eu iniciei um trabalho de vinculação com a minha filha, porque isso espirrava ainda na minha relação de vinculação com a minha filha. A psicóloga dela veio me chamar para falar sobre que a gente tinha que melhorar o nosso vínculo. Ela tinha dificuldade de vincular comigo. Então, a neta, a descendente da sexta, sétima geração, pagando o preço de um amor interrompido. Então, assim, para a gente perceber a força que essas relações têm, a força que esses traumas têm. E se a gente não for olhar, se a gente não for trabalhar, a gente fica andando no mesmo buraco. Então, às vezes, dá a impressão que a gente está na mesma coisa. Mas quando a gente está olhando, o movimento, ele não é em círculo, ele é em espiral. A espiral nunca está no mesmo lugar. Mas parece que a gente retorna. Então, a gente vem, espirala. E a gente sobe uma oitava. A gente vai para um outro nível. E a gente vai. Só que ele parece que está em círculo.
Então, quando a gente está nesse movimento, é isso. Então, aqui, o que que eu trago aqui por isso que eu faço as leituras comentadas, que eu vou trazendo o que vem no meu coração também, sabe? Tanto de partilha do meu processo, da minha vida, porque para trabalhar como consteladora, para estar aqui falando sobre isso, eu tenho que ter feito trajetórias internas também, para eu conseguir levar algo para vocês. Senão fica tudo muito teórico. Então, isso que eu estou falando de sustentar uma consciência, eu vivi profundamente. Por exemplo, com o meu pai, na despedida que eu precisei fazer dele. Era dolorido no meu corpo. Eu chorava, mas eu chorava e eu falava, eu sei o que eu estou sustentando. Eu preciso fazer esse movimento, porque senão eu não vou ter um relacionamento com ninguém. Se eu não me despedir do meu pai, eu não vou ter esse relacionamento. Só que o meu pai não entendia nada. Ele ficou de cara virada comigo. Doía nele também a separação que eu estava fazendo nossa. Então foram meses assim, sustentando essa dor, sustentando essa angústia. Ele falou, isso aconteceu antes do meu casamento, quando eu falei que eu ia casar pela segunda vez, e eu ia me mudar da cidade, que eu morava 3 casas da casa dele. Eu ia mudar de lá para vir para Indaiatuba. E eu virei e falei para ele assim, e ele virou e falou para mim, a gente ia se casar na praia, em Florianópolis, né? E ele falou, eu não sei se eu vou para Santa Catarina no seu casamento, não. Com todo respeito do meu coração, eu respirei fundo ali naquela hora, engoli seco e falei para ele assim, tá bom, pai, eu respeito a sua decisão. O senhor faz o que o senhor sentiu no seu coração. Para mim, como filha, eu vou ficar muito feliz de ter você no meu casamento. Mas se você não quiser ir, eu respeito. Saí de lá, fui para minha casa e chorei muito, muito. E deixei. E ele foi e entrou comigo. Mas assim, eu não questionei, eu não briguei, eu não exigi, entendeu? Porque eu sabia o que eu estava sustentando. Então, gente, quando vocês quiserem mudar fazer mudanças na vida, mudar de qualquer coisa, saibam que vai ter um preço que vai ter que pagar para sustentar. Às vezes é um preço financeiro, às vezes é um preço energético, mas assim, de alguma forma ele dói em você, ele dói no seu corpo. Então, aprendam a sustentar processos, porque só isso faz com que a gente consiga as coisas que a gente quer na vida. De graça ganhado é só criança, é só menina. Então, para com isso de querer ficar ganhando as coisas, de querer ficar que as coisas venham prontas. Vivam os processos. Vivam até sem ficar pensando tanto lá no final, mas assim, no hoje, no presente, porque isso traz força. E ele fala isso, ela fala isso aqui também. Mas vamos seguir. Muitas vezes é comum nos colocarmos como vítima nos desafios da vida, pois somos bombardeadas por sentimentos que ameaçam o nosso equilíbrio e naturalmente buscamos proteção. Por exemplo, pense em 2 caixas, uma identificada como frágil e a outra identificada como forte. Qual das caixas receberá o melhor tratamento? Claro que é a frágil. Por isso que muitas vezes ser vítima, né, é vantajoso para a gente. Então a gente tem que estar sempre se perguntando o que eu estou ganhando com isso. Qual o meu ganho secundário de ficar nesse lugar? Geralmente tem, gente. Geralmente tem. Então, olhem para isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O meu ganho secundário de ficar ali casada com meu pai, de ficar emaranhada ali com ele, era o quê? Ele continuava fazendo tudo para mim. Eu podia contar com ele para tudo. Inclusive, se eu tinha questões financeiras, ele me supria, ele me ajudava. Então, eu continuava ali na menininha sendo cuidada pelo pai. Era um baita ganho secundário, gente. Daí você acha que eu vou lá, que eu conscientemente ia largar disso para assumir uma relação com um homem de igual para igual? É bom, muita coisa que é perder. Porém, tudo que eu ia ganhar nessa relação, de ser, né, de estar disponível de verdade para um homem, né?
Então, foi isso que no meu processo aconteceu. E eu vejo muito isso, assim, sabe? Então, existem ganhos secundários. Cada uma olha aí para o seu umbiguinho, para achar. Porém, se trouxermos esse exemplo para nós, essa busca inconsciente por cuidados que reforçam a dor enfraquece o nosso movimento de transformação, que é o que eu estou falando aqui. Conviver com o medo, com a insegurança, com a incerteza, com a tristeza, com a raiva e com outros sentimentos que insistem em pesar nossos dias, exige muito da parte lúcida de nossos pensamentos e ações, pois é o movimento que nos fortifica. É o que eu estou falando sobre sustentar. Absolutamente ninguém é vítima em nenhuma situação, já disse Bert Hellinger. Aprendi que somente o que vivemos tem o poder de nos curar. E a filha que não caminha acompanhada da própria responsabilidade sente-se desprotegida dela. Ocupar o seu lugar na caminhada da vida, gostando ou não dela, é o mesmo que receber uma força que as vítimas não possuem. Porque a vítima ela está ancorada em alguém ou em alguma situação. Então a força que ela usa é do outro, não é dela. A gente, quando entra em contato com a realidade, a gente consegue tomar a força que a nossa realidade tem, a força das nossas experiências. Aqui nesse livro, o Bert fala, eu vou trazer depois sobre esse lugar da experiência da realidade, num outro encontro. Tomar esse lugar de força. E daí a experiência faz sentido que a gente viveu, porque a gente precisava desenvolver aquilo. Só que se a gente não olha para isso, a gente fica na vítima, a gente fica o quê? Sem força, usando a força de outro para sobreviver, porque a força de outro nunca vai dar conta da gente ser plena e viver, né? Receber apoio nos momentos de fragilidade é importante, mas ainda mais importante é a transformação que acontece quando nos tornamos mulheres em todas as consequências. Há ainda a possibilidade de que este se colocar como vítima seja parte de uma tentativa de fracassar. Pois se os pais nos deram a vida e a vida representa o sucesso, tudo que se afasta dela é um fracasso, né? Então, se eu não estou tomando a minha vida, né, que veio dos pais, eu estou nesse movimento de fracasso. Então, é isso, se colocar como vítima seja parte de uma tentativa de fracassar. E aqui existe inconscientemente um modo vingança, muitas vezes com a nossa mãe, entende? Tipo assim, eu não tomo você porque faltou isso, faltou aquilo outro, então eu não tomo a minha vida, eu fracasso também. O seu projeto não vai dar certo. Só que quem que acaba se ferrando com isso? A gente mesmo. Isso são movimentos inconscientes, gente. Mas na real acontece. Todo sucesso nasce da confiança, e a filha que confia em sua origem, confia em si mesma e obtém sucesso. O que só acontece quando nos alegramos com a realidade, nos apropriamos do feminino e nos ocupamos da nossa geração. Quando nos afastamos dela, porém, a mensagem que está por trás é: queridos pais, o que recebi de vocês não foi suficiente. E a gente viu muito sobre isso lá naquele livro Onde Estão Minhas Moedas. Tem gravado lá no YouTube para quem quiser ver sobre essa dinâmica, né? Do que a gente recebeu não ser suficiente. Essa filha revela as faltas dos pais nas derrotas dela. Olha o que eu falei. A vingança inconsciente. E é solidária em cada momento em que perde a alegria por estar viva. É perceptível que todos pagam um preço alto, pois nenhum pai e nenhuma mãe se fortificam com o enfraquecimento da sua continuidade. É, é bem o que a gente fica fazendo. E por isso que o Bert traz aquela frase, né? Quando uma mulher decide se curar, ela não se torna saudável apenas para si, mas para toda a sua linhagem, né? Porque ela sai desse movimento de falta, de ficar ali associada à falta, às repetições, às dificuldades. Ela entra no movimento de cura, ela entra no movimento de prosperidade. E daí, os pais, os antepassados que não puderam viver isso, vivem isso através dela. Porque dentro dessa linguagem do sistema, dessa
dessa consciência arcaica, né? A gente está conectado. Então eu não preciso mais daí ficar repetindo, amando de forma escura, amando de forma cega. Eu passo a amar de forma clara, tomando o que veio de mim, honrando com a vida que veio e fazendo algo de bom com ela. E daí fazer algo de bom muitas vezes vai se fazer diferente. Porém, um diferente que não é assim, jogando na cara ou o que vocês fizeram não prestou. Um diferente honrando como que você chegou aqui. E a partir de agora, com todas essas histórias de dor, todo o preço que a sua vida custou, você pega tudo isso e toma como força para fazer diferente. Daí os seus ancestrais desfrutam com você. É um movimento muito lindo, de muita força isso, gente. Quando tomamos uma decisão em cima do não quero, há uma dor por trás dela. Toda mulher tem o direito de não querer se casar, ter filhos ou formar uma família tradicional. Toda mulher tem o direito de não querer estudar, ser profissional ou pagar as contas. Do mesmo modo, toda mulher tem o direito de querer ser casada, de querer ser mãe, independente, de se relacionar e de se direcionar ao que a realiza. Isso significa que não há regras para uma mulher ser o que ela quer, mas, em alguns casos, quando ela toma uma decisão em cima do não quero, em geral mostra uma dor. Isso aqui é muito comum, às vezes, gente, assim, eu não estou falando que toda mulher que tem essa decisão é por causa disso, mas precisa investigar. Por exemplo, a decisão de não querer ser mãe, né? Essa decisão de não querer ser mãe. Como está a minha relação com a minha mãe? Eu tenho uma boa relação? Ou eu acho que criar filhos, eu tenho a crença de que é um sacrifício? De que a minha mãe, por exemplo, ela abdicou da própria vida por isso, e eu não quero fazer igual. Esse é um exemplo. Às vezes, um exemplo é de ser independente. Às vezes eu tive uma mãe que ela trabalhava muito, precisou de muito desgaste para poder dar conta dos filhos. E daí eu não quero, porque daí meus filhos vão pagar o preço. Ou seja, eu não consigo chegar num consenso, eu não consigo chegar num equilíbrio, eu não consigo me mover também para algo que eu desejo. Então, a gente precisa prestar muita atenção quando a gente não quer fazer algo, entende? O quanto isso é porque eu realmente sei que eu não quero, ou é porque eu estou conectada com alguma dor. Vou dar o meu exemplo. Quando eu me separei, eu falei assim: eu jamais caso novamente. Igual a minha avó fez quando se separou. Nunca mais casou, nunca mais se envolveu com homem nenhum. Igual a minha tia-avó, irmã dela, fez. Nunca nem casou. Nunca se envolveu com homem nenhum. Igual as minhas tias fizeram. Separaram e nunca mais se casaram. Então, assim, o quanto de dor tinha nessa fala minha? Da minha própria dor, do que eu tinha vivido e de todas as minhas ancestrais. Porém, conforme eu fui indo para o autoconhecimento, eu percebi dentro de mim que existe uma ânsia e uma vontade muito grande de ter uma família, de ter um parceiro, que eu queria muito isso na minha vida. E daí não batia com a decisão que eu tinha tomado de não querer me casar. Porque namorando, cada um na sua casa, eu jamais ia viver a intimidade que uma relação a dois alcança na convivência. E eu não tinha vivido isso no meu relacionamento, porque no meu relacionamento a gente dividiu a mesma casa, mas a gente não dividiu intimidade, porque eu não tinha essa abertura também. Então, quando eu me dei conta disso, eu falei, não, eu quero um relacionamento, eu quero me casar.
Corro o risco de, não, de repente isso não dar certo? Corro, mas eu não vou pensar nisso. Porque eu pensava assim, ah, vou morar junto. Porque se não der certo, tá mais fácil, cada um vai para sua casa. Falei, não, eu vou pagar o preço de tudo. Eu vou me casar, eu vou pôr o nome do meu marido, eu vou me casar no civil, eu vou fazer uma celebração, eu vou fazer tudo, porque eu quero que isso dê certo. Então, quando eu faço um movimento ao contrário daquilo que eu fazia, eu tô fazendo o quê? Assumindo, olhando para toda essa dor do que eu vivi e não deixando que a dor reja o meu futuro. Então, se eu quero ficar, ah, eu não quero me casar, eu quero ficar sozinha. Será mesmo? Eu faço essa pergunta. Olha verdadeiramente dentro de você. Se é isso mesmo, tá bom? Então, assim, são coisas para a gente se perguntar. Cada um sabe aonde o calo pega. Cada um olha para o seu umbiguinho. Eu estou trazendo exemplos e trouxe o meu próprio exemplo aqui. Que eu falei exatamente essa frase que ela traz aqui. Obrigada, Marília. Volte sempre que quiser. Eu falei exatamente essa frase. Não quero mais me casar. E não era o que era verdade dentro de mim. Isso estava relacionado a uma dor. Vamos continuar. É no campo da inconsciência que mora a dor de uma filha que se sobrecarregou com as cargas da mãe. No meu caso, eu estava conectada com as dores da minha avó. Imagine a seguinte situação. A mãe ficou viúva muito cedo e com dificuldade conseguiu educar os filhos e manter o lar com profunda dedicação a eles. Os anos se passaram, os filhos cresceram e a mãe que se manteve viúva envelheceu. Como fica a consciência da filha ao decidir deixar a mãe na própria solidão para seguir os seus propósitos de vida? Como essa filha, que nunca viu a mãe se relacionar com um homem, aprendeu a se casar? O que é maternidade para a filha que acompanhou o sacrifício de uma mãe? Exatamente aquilo que eu trouxe. Devemos olhar nos olhos da nossa mãe, como fizemos na primeira vez, em seu colo, após a separação difícil que é o nascimento. O nascimento, gente, é um processo que a gente sente dor para mudar. A criança sente dor, a mãe sente dor. Por isso que as anestesias não são, não. Quando a gente trabalha o renascimento, a gente trabalha inclusive a limpeza das anestesias no corpo, porque muitas vezes a anestesia impede a gente entrar em contato com essa dor e ter no processo do nascimento a força que essa dor traz para a gente, principalmente a nível de psique. A gente perde esse conteúdo, sabe? Tem um trabalho que eu faço de renascimento, que a gente faz um exercício para se reconectar com o nascimento, com essa força do nascer. Só que esse é presencial só. E então, assim, o quanto a gente, nesse processo, assim, você vê, para nascer, a gente precisa sentir dor, para mudar, para sair de um lugar e ir para outro. Então, a gente já deveria saber, né, na vida, né? Mas a gente fica resistindo, né? Devemos olhar nos olhos da nossa mãe como fizemos na primeira vez em seu colo, após a separação difícil que é o nascimento. Nos reconectamos com ela ao sentir o seu abraço, mas foi por meio desse olhar que a reconhecemos na alma e nos entregamos à vida. Só assim continuamos a tomar o que ela tem a oferecer, e o movimento de crescer e chegar até aqui, com certeza, foi a decisão mais importante dos nossos olhares. A filha que se abre para o desconhecido da vida carrega toda a força que precisa para caminhar. Por isso, gente, é tão importante quando o neném nasce, colocar ele em contato com a mãe, sabe? Que a mãe possa olhar a criança, que a criança possa sentir o corpo da mãe. Porque daí nasce essa confiança de que, tipo, sair daqui, mas esse lugar que eu tava tá aqui comigo. Quando a criança tem muitos traumas que vêm dessa etapa da nossa vida, sabe? Por isso que é difícil. Por exemplo, a mãe que morreu no parto, a criança que precisou ir para uma UTI, a criança que nasceu assim já desfalecida, que precisou de socorro, de muitas questões.
É, a própria cesariana, que a criança nasce, principalmente as cesarianas marcadas, que a criança nasce à base de anestesia, sem ter ativado o hormônio que ela precisava nascer quando a cesariana é marcada, isso não acontece, porque esse hormônio não é liberado. E quem libera esse hormônio avisando que está na hora de nascer é a criança, porque é ela que sabe a hora que ela tem que vir, né? Então, assim, às vezes um parto muito difícil, tipo a fórceps, né? Onde teve muita dor, muito transtorno, essa criança saiu, a mãe ficou desfalecida, não conseguiu nem dar uma atenção para o filho. Então, só para vocês começarem a entender o quanto essas informações vão impactar na nossa vida. E essas informações, como elas são muito, às vezes, lá da nossa fase intrauterina e nascimento, a gente precisa trabalhar com o corpo também, tá? Às vezes, quando a gente trabalha com renascimento, no processo da respiração, algumas pessoas conseguem acessar memórias disso, tá? E vão trabalhando a integração de todo esse processo no renascimento. É uma ferramenta maravilhosa para trabalhar quem tem questões com parto, viu, gente? Não só com parto, mas com sentimentos e tudo mais, mas essas questões intrauterinas de parto, ela é incrível, assim, avança muitos quilômetros assim no nosso processo. Podemos confiar que ela dará conta podemos confiar que ela dará conta das próprias cargas, dores e dificuldades, sem que assumamos essas responsabilidades por ela. Deixar com a mãe é saber não ter pena, raiva, medo e intenção. Por exemplo, se ela estiver debilitada, com dor e incômodo, procure em cada gemido, deixe queixa e desânimo, olhar para ela apenas como filha e, diante de sua impotência, confie na grandeza da vida. Isso é difícil, viu, gente? Isso é bem difícil, mas é possível. É comum perder energia com preocupações, estresse, insônia, cansaço e até mesmo dores físicas nos processos difíceis da nossa origem. Mas o essencial é ter a consciência de que quando nossos pais adoecem, eles armazenam a energia da doença do sistema familiar e nos liberam para a saúde e para a boa vida. A ordem se equilibra quando os maiores seguem o adoecimento e a morte antes dos menores. Então, cabe a nós, filhas, fazer mais uma reverência e confiar no destino deles. Isso acontece muito quando você percebe que pais mais idosos, assim, que estão com alguma dificuldade de saúde, e que, assim, não querem se tratar, não querem, e o filho fica ali, sabe? Igual uma sarna, assim, brigando com o pai, como se fosse pai e mãe. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Onde está a força disso? Você olhar para o seu pai, para sua mãe, verdadeiramente nos olhos dele e falar assim: Mãe, eu vejo que está difícil para você. Eu vejo a sua dor. Porém, só você pode fazer por você. Eu sinto muito, mas como filha, eu não consigo e não dou conta. Se você precisar de mim, eu estou à disposição. E se retira no que eu puder ajudar. Se retira. Deixa os pais com a força deles para tomar o remédio, para fazer a fisioterapia, para se recuperar da doença que ele está ali. Muitas vezes, gente, ele está olhando para a morte já. Isso não vai ser possível. E é muito dolorido para um filho ver isso. Então, o que que o filho faz? Sai do lugar dele de filho e vai virar pai dos pais. E não deixa eles tomar a força deles. Não vai conseguir fazer que o pai sobreviva. E pior, vai pesar tanto isso que vai adoecer junto, vai, vai cessar o movimento para a vida junto com o pai. Porque fica morrendo ali junto com eles, olhando para a morte junto com eles. Isso não tem força, gente. A força está, olhe nos olhos do seu pai e fala: Eu sinto muito pela sua doença. Eu vejo quanto isso dói, eu vejo quanto isso é difícil para você, mas eu vejo também a força que você tem para lidar com isso. Eu não tenho como te ajudar, mas eu tô aqui disponível para você, porque eu puder fazer. E se retirar, é necessário isso, gente. Não é leve
Olhar para as próprias dores e perceber que nelas, em muitas situações, estão guardadas as histórias difíceis das mulheres da família. Porém, é possível querer se curar. Basta dizer eu quero. Ainda há o quadro em que a filha avalia as cargas da mãe. Essa aqui é a pior, essa aqui é bem arrogante. Avalia as cargas da mãe como se fosse capaz de consertá-las. E sem perceber, segue exigente e crítica em suas relações, ou seja, faz todo esse processo, né? Porque eu sou melhor que a minha mãe, porque eu estudei, porque eu fiz isso, porque eu sou buscadora do autoconhecimento, não sei o quê, então eu quero ficar consertando e arrumando a minha mãe. E eu levo isso para onde? Para todas as minhas relações. Eu levo isso no meu trabalho, eu levo isso com o meu parceiro, eu levo isso nas minhas amizades. Eu me torno a chata do rolê mesmo. É comum qualificar a função da mãe, pontuando se ela merece ou não o seu reconhecimento, e desconsiderar a maior força que foi o ato de ter lhe dado a vida. Porém, esse é o princípio do vazio e da sensação constante de que falta algo para encontrar a própria realidade. Está sempre numa sensação de falta. Se a filha se julga melhor que a mãe, porque espera atitudes mais Se a filha se julga melhor que a mãe, por que espera atitudes mais sensatas por parte dela? Ué, ela se basta, né? Por que fica querendo que a mãe seja tão boa para ela, se ela já é boa o suficiente? Essa é a principal postura que a desprotege de ter razão sobre suas observações, pois, enquanto fica presa em se queixar da mãe, perde o tempo que poderia ter para fazer a mudança e cuidar de si mesma. Ou seja, eu pego a minha energia de vida e fico lá desloco ela toda para minha mãe, querendo consertar ela, querendo fazer com que ela melhore, querendo fazer com que ela evolua, querendo fazer com que ela não morra. E eu faço o quê? Fico sem energia para minha própria mudança. Então, o que que eu preciso fazer? Recolher. Em primeiro, mas como a filha ferida pode olhar para a mãe sem julgá-la? A resposta é simples e depende somente dela. Em primeiro lugar, ela precisa fazer terapia para abrir o próprio processo pessoal, aprender a separar o que é da mãe e o que é dela, saber crescer com a parte mais difícil, agradecer a melhor parte e, em seguida, conseguir olhar para a realidade da mãe com concordância e respeitar os seus limites, necessidades, vazios, dificuldades e ânsias da alma, deixando tudo com ela. Ter consciência de que não vai mudá-la, além de aprender a dar limite com responsabilidade e no seu tempo, para que vivencie uma verdadeira compreensão. Começar olhando para a mãe como humana que ela é, como você. Eu faço processo terapêutico também, viu, gente? Quem precisar, me chama aí. Quando a única decisão da filha é julgar a mãe, fica impossibilitada de olhar com confiança para ela. Não chega na solução de seus problemas e experimenta situações desfavoráveis por longos anos. E daí ela traz algumas perguntas aqui. Quantas mulheres ainda se sacrificam para ter o amor da mãe? Vai olhando isso para sua família. Quantas mulheres ainda fazem escolhas para agradar a mãe? Quantas mulheres ainda cuidam das coisas da mãe? Quantas mulheres ainda não saíram de casa e não se casaram? Quantas mulheres ainda não se realizaram nos negócios e não se sustentam? Quantas mulheres ainda não são mães? Eu quero fazer um adendo a essa pergunta: quantas mulheres ainda não se realizaram nos negócios e não se sustentam? Porque hoje tem se falado muito sobre esse lugar provedor do marido, né? E muitas mulheres usam quando não quer encarar, não quer fazer algo em relação à sua vida também, usam isso como uma desculpa. Então, assim, às vezes, num processo de maternidade, eu vou precisar entrar nesse lugar de ser totalmente provida financeiramente, porque eu quero dedicar a minha energia ali na formação dos meus filhos pequenos, e isso tá tudo bem, é ótimo, gente. A mulher que consegue ser mãe e dar conta disso, eu vou falar uma coisa para vocês, eu aplaudo mesmo de pé, porque eu não consegui, sabe? Então, assim, eu acho assim, incrível a mulher que consegue fazer esse movimento.
Só que chega um momento que os filhos crescem, e daí ela também precisa retornar e olhar para a própria vida, né? Então, quanto esse movimento que ela conseguiu fazer foi um movimento consciente ou foi inconsciente porque ela não recebeu? A gente entra naquele lugar do não quero. Então, a gente precisa ir olhando para a nossa vida, né? Se eu não quero assumir meus negócios, se eu não quero prosperar, se eu não quero trabalhar, o que está por trás disso, sabe? Às vezes eu posso estar com medo eu me acostumei tanto a depender do meu marido e eu tenho medo de perder ele, que eu desenvolvi uma relação de dependência ali, inclusive com o financeiro. Então a gente precisa ir olhando para as verdades dentro da gente, das dificuldades e do que a gente quer para a nossa vida. Isso é importante. E isso tá tudo dentro da gente, tá bom? Muitas circunstâncias da vida representam as lealdades sistêmicas e buscar respostas no acaso ou nas justificativas espirituais. A igreja traz muito isso. É a vontade de Deus, por exemplo. Pode atrasar a sua caminhada. Eu concordo que todo destino é grande e maior que qualquer desejo. No entanto, responsabilizá-lo pela dificuldade de amadurecer e fazer a mudança não resolverá nenhum problema pessoal. Repito, crescer dói, mas é o único caminho que leva a mulher a habitar o lugar da filha da mãe dela. Muitas mulheres que procuram, muitas mulheres me procuram para que eu as ajude emocionalmente, mas não começam o processo terapêutico para visitar as dificuldades antigas que têm com a mãe. Elas trazem as dificuldades com os maridos, problemas para tomar decisões no setor financeiro ou profissional, sentimentos de falta de amor próprio, isolamento, sexualidade, vazio nas relações, ansiedade, etc. O que acontece em geral é que, depois de poucas sessões, seja qual for o teor do problema, o olhar se direciona para a mãe. Por quê? Todos esses lugares são reflexos do que a gente, da relação nossa com a nossa mãe. Da mesma maneira que a criança se volta para a mãe em busca de atenção, a filha adulta anseia pelo olhar da mãe e pela aprovação que ela pode lhe dar. Claro que nenhuma mãe consegue ser sempre presente e atenta à vivência da filha, e em muitos casos irá retirar sua atenção quando estiver cansada ou mergulhada em suas próprias dores. É fato que algumas mães sofreram de doenças físicas e mentais que prejudicaram sua maternidade. Outras, forçadas a trabalhar fora de casa, não conseguiram encontrar quem as substituísse nos cuidados com os pequenos. Há o caso das mães que foram vítimas de crueldade de seus pais e acumularam abusos que foram descarregados mais tarde nos próprios filhos. Independentemente dos motivos difíceis da mãe, quando as necessidades básicas da filha não são atendidas, nutrição, educação, abrigo, colo, carinho, proteção, limites e outros mais, o universo dela, representado pela mãe, a decepciona e a pune com frequência. Por isso, cada vez mais, estou convencida de que compreender o que houve entre mãe e filha é uma parte necessária para a cura da mulher. Um passo à frente e você já não será mais um passo à frente e você já não estará mais no mesmo lugar, disse Chico Sainz. Então, eu vou deixar o próximo capítulo, do 9, que eu achei que a gente fosse conseguir ver hoje. A filha reflete como um espelho aquele que não foi resolvido da mãe. E daí, como acaba sendo um pouco de continuação desse trabalho hoje da gente aprender a deixar os pesos da nossa mãe, né? Daí eu vou trazer, quero ver se eu trago um exercício no próximo encontro. Hoje eu não vou poder me estender muito, então eu quero abrir uns minutinhos aqui para a gente fazer a nossa partilha. Então vou encerrar aqui o, a gravação de hoje. Obrigada quem teve aí no Instagram também.